Santo, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, papai, pela vida do pastor. Que o Senhor possa, Senhor, usar a vida dele grandemente nessa noite, papai. Continue falando ao coração dele, dê novas revelações, papai. Usa a vida dele nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, boa noite. A paz do Senhor. Aquele que eu não consegui abraçar, aquele que eu não consegui cumprimentar, se sintam abraçados, se sintam amados. Eu procuro cumprimentar todos, abraçar todos, dar um culto abençoado a todos, mas nem todos os domingos dá. E eu estou muito feliz porque nós tínhamos uma programação para ontem e, como o Juninho falou, ontem Deus derramou sobre esse lugar a sua Shekinah. Sabe, às vezes a gente perde grandes oportunidades, mas ontem eu não quis perder. Escutei todas as ministrações. Foi um dia poderoso, foi um dia edificante na vida dos irmãos que estavam aqui. Eu quero de púlpito agradecer a todos aqueles que conseguiram contribuir, conseguiram estar aqui, conseguiram de alguma forma fazer que esse evento acontecesse. Pastor, qual será o próximo? Eu sei que amanhã é segunda-feira. Futuro a Deus pertence, amém? Então nós vamos... Poder desligar o ventilador? Futuro a Deus pertence. Então nós vamos novamente se reunir, resolver algumas coisas sobre... Eu já quero abrir aqui para os irmãos sobre questões estruturais, questão do prédio. O que nós vamos decidir daqui para frente sobre contrato aqui, porque o terreno, aconteceu alguma coisa que não estava prevista. Aleluia. O prédio é nosso, mas a gente pagamos aluguel para os empresários aqui de Palmeiras, então nós vamos se reunir nos próximos dias e ter algumas decisões. Então te peço, continue orando, continue buscando por este ministério, por essas decisões. Creio que a melhor decisão virá do Senhor, amém? O Senhor está à frente. Creio que quando o Senhor está à frente, as coisas acontecem. Deixa eu te dar uma boa notícia. Na sexta-feira, pela manhã, meu irmão me ligou. Ele avançou a recuperação dele, já está em casa. Meu irmão já está de alta. Quero agradecer você por ter orado. Foram acho que 39 ou 40 dias de internação, angústia, tristeza. Eu já estava quase entrando em depressão. Passei alguns dias com ele. Os familiares também deu esse apoio. Mas você que já ficou hospitalizado sabe que não é fácil. Não é fácil. Quando passa de uma semana, nada é bom, nada que você come é legal. E aí nós conseguimos dar esse apoio para ele. Mas eu quero te agradecer. Você que orou, você que intercedeu, você que clamou, chorou comigo. Fica aqui o meu agradecimento, o meu abraço em você, amém? Irmãos, hoje eu tenho uma mensagem para você. Ontem eu ministrei também aqui na nossa imersão, ministrei ainda 2 vezes, e hoje eu tenho uma palavra de Deus para você. Se você gosta de anotar no seu bloco de notas, eu vou tomar muito cuidado, porque eu acredito que a noiva do Senhor, ela precisa ser adornada, ela não precisa ser massacrada. Então eu trago essa palavra com muito carinho, mas muito carinho mesmo. Fiquei refletindo em tudo que eu ouvi essa semana, né? E aí estavam falando para mim, pastor, você tem visto que tem algumas pessoas levando boneca no hospital, tal de bebê reborn, é isso que fala assim, né? Eu falei, não, vamos clamar para Jesus voltar, gente. Você tem uma boneca que faz tudo bem. Agora, se você trazer uma boneca para mim ungir, apresentar ao Senhor, eu vou ter que perder o membro. Aí já não dá. E parece que a coisa está piorando. Estão fazendo até gente reborner. Eu falei, eu acho que as coisas estão cada dia pior. As coisas estão fugindo do controle. Anote isso que eu vou falar. Mas pastor, onde está na Bíblia? Calma, irmão. É só para você entender o que Deus quer falar ao seu coração. Quando o amor desaparece, anote isso, quando o amor desaparece, os valores eles se invertem. Quando o amor ele desaparece, quando não tem mais amor, os valores eles começam a se inverter.
Há uma fala, que essa fala, ninguém perceberam, que os pets ia ter mais valor do que os próprios filhos. E essa falácia começou a ganhar força. Ninguém deu importância para isso. Hoje já existe hotel para cachorro, hospital de cachorro, pet não sei o que, pet não sei o que, pet não sei o que, irmãos. Não tenho nada contra isso, mas os valores não podem ser invertidos. Quando falta, quando o amor desaparece, os valores começam a ser invertidos. Nada contra as pessoas terem um cachorrinho, ter um gato, ter um animal de estimação, mas nada vai substituir o amor de um filho. Nada vai substituir o amor do ser humano. Você pode ter e tratar com todo carinho, você deve fazer isso. Escute isso, você deve fazer isso, mas os valores não podem ser invertidos. Deus, quando Ele cria a humanidade, a imagem e semelhança dEle, Ele nunca criou para que os valores pudessem ser invertidos. Vivemos em um tempo, irmãos, em que vivemos em um tempo em que essa geração que nós estamos vivendo, tudo que é certo parece que está errado, parece que virou cafona. Eu sei essa palavra aí, não sei se todo mundo sabe o que é cafona. Cafona, traduzindo para os tempos de hoje, é ser careta. Parece que fazer o certo é careta, ou seja, parece que as pessoas estão de uma vida errada, participam de coisas totalmente ilícitas, mas vivem isso como estilo de vida. Nada mais tem temor, ou seja, os valores estão trocados, a verdade parece que vira uma ofensa. Sabe, parece que quando você conversa com uma pessoa que ela é extremamente correta nas atitudes dela, aquilo vira uma ofensa para nós. O respeito parece que ele está sendo substituído pela intolerância. E isso parece que essa geração a qual nós participamos, parece que os valores começaram a ser invertidos. Parece que o correto, o certo, fazer as coisas corretas, não é porque nós somos crente, não é porque nós participamos de uma igreja, e é bom que as crianças estejam aqui. Eu quero que as crianças prestem bastante atenção nisso, porque as crianças, acreditem no que eu vou falar, as crianças, elas também estão doutrinando os próprios pais. É as crianças que também aprendem na classinha, estão ensinando os próprios pais. E aí nós, às vezes como pais, e eu me coloco dentro disso, não sou melhor em nada sobre você. Precisamos ouvir das crianças: pai, vamos orar. Quem aqui já foi repreendido por um filho na mesa? Falou: pai, nós não vamos orar antes de comer? Seja sincero, irmão. Seja sincero com você mesmo. Parece que o certo, parece que o correto está virando careta. E nós estamos vivendo dentro dessa geração. O amor foi trocado pelo egoísmo e pela indiferença. E eu quero te levar a essa reflexão. O profeta Isaías já profetizava, Deus já deu essa profecia para o profeta Isaías 700 anos atrás, 700 anos antes de Cristo. O profeta Isaías já dizia isso, e essa verdade faz muito sentido para nós hoje. E disso que eu quero falar sobre o profeta Isaías. O problema, meu irmão, o problema é antigo, porque Deus já deu para o profeta Isaías 700 anos atrás. Então, que o correto parece cafona, o correto parece que, nossa, é banal. Abre a sua Bíblia, eu quero te mostrar isso. Isaías capítulo 5, versículo é o 20. Isaías 5. Quero que as crianças prestem bastante atenção, que é vocês que vão pregar para os pais quando chegar na casa de vocês hoje. Aleluia! Isaías 5:20 diz assim: ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal. Aqui parece que houve uma inversão, né? Então leia com bastante atenção. Ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo o doce e do doce o amargo. No 21, fala de novo esse ai dos que são sábios, aos que os seus próprios olhos é inteligente a sua própria opinião. Eu vou ler o 21 de novo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos
é inteligente em a sua própria opinião. Primeiro ponto que eu quero conversar com vocês hoje, isso é um alerta para a igreja brasileira, isso é um alerta para a igreja, para a nossa nação, é que a dor de Deus diante da inversão de valores. Quando Deus ele diz assim, ai os que mal chamam de bem e o bem chama de mal, esse ai é um lamento divino. Esse ai é Deus gritando, epa, peraí, opa, ei, psiu, ei, ai dos que chamam o bem de mal. É um lamento de um Deus justo, é o lamento de uma dor justa. É Deus dizendo na boca do profeta Isaías: hoje o mal está promovendo, irmãos, como direito, e o que é santo começa a ser uma opressão. O mal que eu estou falando é o mal que muitas das vezes o ser humano tem dentro dele sem Jesus, porque quando nós estamos em Jesus, as coisas começam a mudar. Então o profeta Isaías está dizendo aqui: ei, ai, o mal que vocês fazem, o mal que vocês clamam, parece ser o bem. Sabe, irmãos, parece que para nós hoje soa muito estranho como uma jovem, quando uma jovem de 20 anos, ela vai se casar, e ela fala, olha, eu nunca tive relação. Parece que ela chama de bullying hoje, numa faculdade, numa escola. Parece estranho tudo isso. Para essa geração parece estranho. Parece que para essa geração, não mentir, parece estranho. Por quê? Porque essa geração está acostumada com o mal, está acostumado com a coisa ruim. Parece que essa geração, quando as pessoas vêm falar fofoca para você, vêm falar coisas, sabe, falácias para você, você simplesmente fala, epa. Você fala igual o profeta Isaías, ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal. Você para, espera um pouco, eu não quero emprestar os meus ouvidos para esse tipo de coisa. Você sabe que se você fizer isso, você perde o que você está considerando como amiga, o que você está considerando como amigo, porque as pessoas estão acostumadas com esse tipo de mal, com esse tipo de prática, com esse tipo de vivência. E o profeta Isaías hoje ele vem para a igreja despertar e falar, ai dos que chamam o mal de bem e chamam o bem de mal. Parece que para nós soa muito estranho, irmãos. Parece que é uma opressão tentar fazer as coisas certas. Talvez você esteja passando por isso, tentando fazer as coisas certas e sendo taxado, e sendo rotulado de careta, sendo rotulado de pessoa quadrada. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2 vai dizer assim: tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Sabe, parece que o mundo cauterizou aonde? Só deu exemplo para você da tal da bebê reborn que estão falando. E as pessoas começaram a acreditar em tudo isso. Começaram a acreditar que aquilo pode ter vida. Começaram a acreditar que um pet pode ser um filho. Começaram a acreditar em tantas coisas que o mundo está implantando. Mas deixa eu te falar, nós como igreja temos que repreender tudo isso e acreditar que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós não podemos trazer o mundo para dentro da igreja, o mundo para dentro das nossas famílias. Irmão, verdade é verdade, mentira é mentira. Doa o teu filho doer, mas a verdade sempre vai permanecer. Nós estamos criando sim, ei pai, nós estamos criando sim os nossos filhos, passando a mão na cabeça e dizendo para ele, continua fazendo, mesmo nós sabemos que está errado, e mesmo nós sabemos que aquilo será um mal para ele no futuro. Mas por conta de quê? Aonde o amor desaparece, os valores são invertidos. Anote isso, irmão. Aonde os valores desaparecem, aonde o amor desaparece, você pode ir e vir aonde você quiser. Tudo é lícito, mas nem tudo te convém. Tudo é lícito, mas nem tudo te convém. Aonde você coloca a sola dos seus pés, aonde você coloca a mão, precisa ser santo, porque o mal, o maligno sempre foi maligno. O que você está trazendo para dentro da sua casa? O que você está trazendo para dentro da sua família? O que você está ensinando dentro da sua família? O que nós estamos trazendo sobre
o que nós estamos vendo nesse mundo globalizado, porque se alguém sofreu um acidente agora, se uma pessoa sofreu um acidente agora, em Mogi das Cruzes, você abre o seu Instagram, você abre aí a rede dos fofoqueiros, já está lá. Tudo nós ficamos sabendo. Hoje o mundo, ele tem muita informação e pouco conhecimento. Igreja foi levantada para trazer conhecimento de quem Deus é sobre a nossa vida. Irmãos, nós não estamos aqui te munindo de informação. Informação você pega na CNN, informação você pega na UOL. Igreja não foi levantada para ter somente informação. Nós estamos aqui, passamos o dia inteiro ontem. Nós aqui não passamos informação de quem Deus é, nós passamos um conhecimento que Deus cura, Deus restaura, Deus salva. A minha pergunta para você, pai, hoje o seu filho está aqui, mas você tem perguntado para ele o que ele aprende ali na classinha? Você tem sentado com ele e lendo aquela Bíblia infantil? E aí depois, a hora que ele pega seus 15, 16, 17, 18 anos, ele perde a essência. Sabe por quê? Porque o amor lá atrás já desapareceu faz tempo. Quando o amor desaparece, os valores são invertidos. Às vezes é mais fácil nós ficar horas e horas jogando conversa fora, horas e horas matando o nosso tempo com tantas coisas corriqueiras, do que está ensinando uma criança o amor verdadeiro do próprio Deus. Será que faz sentido isso para nós nessa noite, irmãos? E aqui o Isaías continua dizendo: e fazem das trevas luz, e da luz trevas, no versículo 20. Ele continua no versículo 20: e fazem das trevas luz, e da luz as trevas. As trevas, irmãos, é celebrada enquanto a luz é rejeitada. As trevas, ela é celebrada enquanto a luz é rejeitada. A Bíblia é atacada, o Evangelho é ridicularizado, mas o pecado é ovacionado. Deixa eu fazer algo aqui para você entender. Você está conseguindo me ver aqui? Todos estão me vendo? Todos? Até os irmãos que estão sentados lá atrás? Carlos, apaga as luzes para nós. Mais. Isso aqui não consegue, né? Aquela do meio. Todo mundo está me vendo ainda? Consegue aí, Luan? Consegue ver? O que tem na minha mão? Não, o Juninho não, que o Juninho conseguiu ver. O que é, Rafa? Hã? Elo? Dedos? Não, tem um objeto na minha mão. Uma Bíblia? Pode conter uma Bíblia. Uma chave? Quem mais? Pendrive, acertou. Pode acender a luz. Pode acender todas. Pode acender todas. Tudo que pode agora. Você tinha visto. É um pendrive. Só que tem um detalhe. Muitos chutaram, muitos tentaram adivinhar. É exatamente isso que acontece na nossa vida quando nós estamos na escuridão. Muitas coisas podem ser escondidas. A gente passa despercebido quando nós estamos na escuridão. Agora, quando acende a luz, o Jack está lá atrás, ó, lá no fundo ele consegue ver que isso aqui é um pendrive. Mas as pessoas mais próximas conseguem enxergar que é um pendrive. Quanto mais luz você tem, mais perto de Deus você consegue estar. Sabe por quê? A palavra de Deus é luz para nossos pés. A palavra de Deus, irmãos, ela consegue mostrar o que está dentro do nosso coração. Então, olha aqui que Isaías fala assim: trevas, olha o que ele diz no versículo 20, ele diz assim: e fazem das trevas luz, e fazem das luzes as trevas. Quando nós queremos andar nas trevas, trevas não significa andar, andar somente no escuro, irmãos, é andar escondendo o pecado que está dentro de nós. Mas quando nós colocamos
A luz, que é a luz da palavra, o nosso pecado. Irmão, eu sou pecador igual você. Nós nascemos pecadores. A única diferença é que nós decidimos estar atrás da cruz de Cristo. Então, quando Ele olha de lá, Ele não vê o meu e o seu pecado, Ele vê a cruz primeiro, porque Ele já levou sobre a cruz todos os nossos pecados, através da luz, meu irmão. Então, decida andar na luz. Embora eu não sei o que você está passando, mas decida andar na luz, decida andar no claro, saia do escuro hoje e procure andar na luz, porque treva sempre foi treva e luz sempre vai ser luz. Não abra mão disso em nome de Jesus. Mas parece que hoje está tudo invertido, os valores se inverteram. Parece que hoje, sabe, os valores estão invertidos e a verdade, muitas vezes ela dói, e às vezes as pessoas preferem andar nessa mentira, porque às vezes aquela mentirinha, aquele achismo, parece que massageia o nosso ego. Por que eu falo nosso? Irmão, eu não tenho nada melhor do que você. A correção, olha o que eu marquei aqui, a correção é amarga. Então, muitas vezes nós preferimos andar na bajulação. Ixi, agora vai dar problema. Irmão, às vezes nós preferimos entrar dentro de um culto aonde o pregador, né, Luan, fala assim: abre a sua mão, receba, receba, receba. Eu declaro sobre a sua vida, receba, receba, receba. Mas nem todo culto é receba, receba, receba. Seja confrontado através da palavra. Culto ainda continua sendo uma casa de Deus, onde nós podemos chorar, ser confrontado através da palavra. Culto que é culto, você tem que sair com dor de estômago. Culto que é culto, você tem que ir para segunda-feira, continuando com o culto que você recebeu no domingo. Porque o culto não pode acabar aqui. Porque o culto que eu recebo, eu recebo, eu recebo. Se eu não receber, você não volta mais. Mas o dia que você entender o que está na palavra de Deus, que ela é luz para os seus pés, você vai ter paixão por ler a palavra e ser confrontado pela palavra. Não seja confrontado por mim, porque eu não vejo a hora de chegar em casa e comer um arrozinho branco com ovo frito. Se tiver ovo caipira é melhor ainda. Sou igualzinho você, irmãos. Tenho falha, tenho fome, só não vou falar outras coisas porque tem criança. Agora, irmãos, eu quero entrar num culto e ser confrontado pela palavra do Senhor. Sabe, o doce que Isaías diz aqui, o doce, que é o doce da palavra. Nós precisamos saborear a palavra. Não importa se essa palavra nos confronta, mas sabe o que nós gostamos? Que alguém bata nas nossas costas, mesmo nós errados, mesmo o seu filho errado, ele quer que você bate nas costas dele e fale assim: filho, você tem tantos anos, mas um dia você aprende, porque o pai aprendeu. A vida vai te ensinar, a vida vai te dar o corretivo. Irmão, vamos ser sinceros, vamos nós tomar vergonha na cara, sentar com o nosso filho e falar: errado está errado, filha, errado está errado, e o que é errado eu preciso. Som. E aqui Isaías continua dizendo: ai dos sábios, ai dos que são sábios e aos seus próprios olhos. Ai do que são sábios aos seus próprios olhos. Irmãos, vivemos muitas das vezes numa geração, e eu tenho convivido com isso, numa geração que sabe tudo. Numa geração que você pergunta, o que a gente pergunta para essas pessoas sabem. Os verdadeiros sabichão. Você pergunta para ele sobre futebol, ele conhece mais do que o técnico do Brasil agora, como que é? Carlos Ancelotti, é isso? Né, Ancelotti, né? Ele é técnico de futebol, conhece de Bíblia mais do que esses pastores que fez 4 teologia. Conhece tudo, ele sabe 4 palavras do hebraico, ele quer dar aula no hebraico no YouTube. Ele conhece três áreas da teologia: missiologia, cristologia e pneumologia. Ele quer dar aula, sabe tudo, mas só não sabe. Ele está perdendo o temor
Ele nem percebeu. Vou falar de novo, só 3 pessoas ali entenderam. Vem comigo. Irmãos, às vezes nós queremos saber tantas coisas, mas a primeira coisa que nós não podemos perder é o temor do Senhor pela presença dEle. Quando nós estamos na presença dEle, sabe, conhecimento ele é muito bom. Você aprofundar no que Deus diz é muito bom. Mas ei, se você sair daqui hoje, sabendo de uma coisa, independente se a luz está piscando, eu preciso ter temor, reverência à presença do Senhor. Se você entende, se você tem consciência que o Senhor está neste lugar, que a presença dEle está neste lugar, nós temos a necessidade de começar a agir diferente. Se nós entendemos que a presença dEle passeia neste lugar, qual é a minha atitude? O ser humano, irmãos, o ser humano tem o seu próprio Deus. O ser humano, ele vive o seu próprio Deus, servindo o seu próprio Deus com letra minúscula. E o seu próprio Deus, às vezes, é Ele mesmo. Ele virou autônomo dele mesmo. Mas ele está vivendo um engano que ele nem sabe. Sabe qual é o resumo? Sabe qual é o resumo de quando o amor desaparece e os valores se invertem? São 3 consequências. E aqui eu já vou para o encerramento. São 3 consequências. Quando o amor desaparece e começa a vir as consequências. Primeira consequência: a sociedade hoje ela colhe um caos. Onde não há verdade, reina a confusão. Onde não há verdade, reina a confusão. Eu não sei se você está percebendo que estamos colhendo tudo isso. Que a violência está cada dia aumentando mais. Briga de trânsito. Os últimos noticiários publicou que um irmão vindo da igreja, uma briga de trânsito, não sei nem direito o que aconteceu, tomou um tiro e veio ao falecimento. Quantas pessoas você vê e ouve falar e assiste pelo noticiário que estão cometendo suicídio? Quantas famílias estão sendo destruídas? Casamentos estão sendo destruídos. Aonde o amor desaparece, os valores eles começam a ser invertidos, irmãos. Tudo isso é fruto de uma mentira. Tudo isso é fruto de quando há mentira, as coisas começam a ser destruídas. Mas Deus tem levantado um povo que quer viver pela verdade, doa quem doer. Quando nós estamos transparentes com a verdade, somos verdadeiros na presença do Senhor, nós iremos escolher vida e vida em abundância. Satanás veio para matar, roubar e destruir, mas ele diz: eu vim para te dar vida e vida em abundância. Sabe, irmãos, isso são consequências de quando o amor desaparece. Avalia o que está acontecendo dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro dos seus relacionamentos. Nós não podemos dizer: todo mundo vira a cara para mim, todo mundo trata eu mal. Como que eu tenho tratado as pessoas? Como você tem sido como patrão? Como você tem sido como empregado? Como você tem sido como cristão? Como você tem servido a obra? Como você tem sido? Sabe, irmãos, quando nós enraizamos a mentira, uma falsa ideologia dentro de nós, você pode ter certeza que isso não começou hoje. O amor já se esfriou lá atrás. Quando o amor se esfria, a consequência. Sabe, quando eu atendo alguns casais, e já atendi vários, que chega à seguinte conclusão: pastor, nós estamos aqui porque nós estamos separando. Tantos anos de casado, filhos. A minha pergunta clássica sempre é: desde quando começou tudo isso? Desde quando eu peguei uma mensagem no celular dela. Desde quando ele começou a olhar para uma moça diferente? Eu falo: não, é quando o amor se acabou. Quando o amor desaparece, irmãos, os valores são invertidos. Você pode ter certeza disso. Olha o que diz Mateus capítulo 24, 12. As pessoas se tornam insensíveis. 24, 12 vai dizer assim: por se multiplicar a iniquidade,
o amor de muito se esfriará, por se multiplicar a iniquidade. Cadê o Lucas, tecladista? Pode subir. Cadê o Augusto? Pode subir. Nós vamos encerrar. Aqui eu quero que você anote isso. Mateus capítulo 24, versículo 12. Por se multiplicar a iniquidade. Sabe qual é a diferença da iniquidade e do pecado? A iniquidade, irmãos, o pecado é quando nós, perdemos as forças. Nós às vezes não sabemos que aquilo, nos ia contaminar tanto. Nós não sabemos que aquilo ia trazer tanta consequência. Então nós pisamos na bola. Eu e você estamos propício a isso. Ninguém aqui é santarrão que nunca vai cair no erro, nunca vai pisar no tomate. Mas sabe o que é iniquidade? É quando eu sei, e aí eu faço. Quando eu sei que está errado. Eu sei que falar mal é errado. Eu sei que jogar no tigrinho é errado. Ixi, agora deu problema. Eu sei que isso é errado. E aí a Bíblia vai falar: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas sabe que nesse versículo eu tenho uma palavra para você: o amor de muitos esfriará, mas não de todos. Amor de muitos esfriará, mas não de todos. Que glória a Deus, que aleluia que você está aqui, que o seu amor ainda não se esfriou. Por mais dificuldade, por mais tempestade que você passa, que você está passando, por mais tribulação que você passou nesses últimos meses, mas o seu amor ainda não se esfriou. E que bom que esse amor nunca foi por mim, foi por aquele que morreu na cruz, que é para ele e por ele são todas as coisas. Nunca, irmão, troque o valor de Jesus por outra pessoa, nem pela sua esposa, pelo seu pastor, pelo seu líder. Ele tem e sempre será um lugar único nas nossas vidas. Por isso que o seu amor não pode se esfriar, por mais dificuldade que você tenha. Hebreus capítulo 11, versículo 1 e 2 vai dizer sobre a fé é firme fundamento daquilo que não se vê. Por mais que você esteja passando dificuldades, aqui você não veio num culto para abrir a mão e dizer eu recebo, mas a fé continua sendo o firme fundamento daquilo que não se vê. Primeiro a ter fé foi Abraão. Tenha fé de Abraão. Só que a sua fé não pode se esfriar. O amor de muitos se esfriará. E a Bíblia é clássica, ela não vai falar que talvez o amor de alguns, não, o amor de muitos. Mas o que me alegra é que o amor de muitos começou a renascer novamente. O amor de muitos começou a florescer novamente. O amor de muitos se entrega o dia inteiro servindo. Olha, deixa eu falar algo, irmãos. Ontem você que passou por aqui, você foi servido no prato, com classe, com excelência. Sabe por quê? Porque o amor de muitos começou a florescer exatamente agora na excelência de te servir. Nós queremos sim, irmãos, ser uma geração que serve com excelência. Temos falhas, eu sei que você pensou, temos muitas falhas. Somos muito errados, somos muito errantes, claro que nós somos. Mas tem uma coisa que a gente não queremos perder, é o primeiro amor. Que o primeiro amor não é um lugar de passagem, o primeiro amor é um lugar de permanência. Por mais que nós erramos, eu quero falar sobre o seu casamento. Por mais que você erre, nunca perca o primeiro amor. Por mais que você pise na bola, nunca perca o primeiro amor. E eu declaro sobre a sua vida, meu irmão, eu declaro sobre a sua vida: se o amor desaparecer, você vai começar a trocar valores, você vai começar a valorizar outras coisas, mas nunca mais vai valorizar o seu casamento. Terceira coisa, que a consequência, que são das consequências de inversão de valores, o evangelho é deturbado. O evangelho está sendo deturbado. Muitas igrejas estão adaptando palavra para não incomodar o povo. Algumas igrejas, pastor Luan, veja só, algumas igrejas estão parando de pregar sobre a cruz. Algumas igrejas estão parando de pregar sobre o arrependimento, sabe por quê? Porque isso confronta. Muitas igrejas não pregam mais, irmãos, o que eu mais amo pregar. E você vai ver eu pregar outras vezes, e mais vezes, e mais vezes. Eu vou para o YouTube e eu arregaço mesmo. Porque
Porque quando nós entendemos qual é o significado da cruz sobre a nossa vida, nós começamos a olhar o cristianismo, não o evangeliquez. Não há graça deturpada, não há graça que está virando no meio de muitos uma desgraça, não há graça que pode tudo, mas o verdadeiro amor pela cruz, o verdadeiro significado da cruz. Muitas igrejas estão adaptando esboço, inteligência artificial. Por quê? Porque eu não posso machucar o povo, porque senão o povo corre. Eu não posso machucar o povo, porque senão eles vão para uma igreja que massageia o ego. Ei, eu não massageio o ego nem de Samuel. Samuel, olha para mim. Isso. Eu não massageio o ego, porque ele estava conversando. Eu não massageio o ego nem do Samuel e nem da Elis, porque eu sei que Jesus não massageia nem o meu ego. Então estou aqui, irmão, para dizer o seguinte para você: o verdadeiro cristianismo, ele é confronto, ele te conforta. A Bíblia precisa ser pregada de Gênesis a Apocalipse. Se você está sendo confrontado e correr, é porque você nunca esteve aqui para ouvir a palavra do Senhor. Conforto você pode ouvir em, inteligência artificial, em coach, palestra de coach. Mas se você quer uma verdadeira transformação, seja confrontado pela palavra. O livro preto, ainda da capa preta, continua falando às igrejas. A igreja ainda é um local, irmão, de confronto, de transformação, de cura, de libertação. Você pode dizer amém por isso? A Bíblia, você não precisa abrir, mas eu sei que você conhece esse texto, para nós ganhar tempo. A Bíblia vai dizer em Lucas capítulo 10 sobre uma história que um homem foi assassinado. Lucas capítulo 10, do versículo 25, vai dizer que um homem foi assaltado, bateram nele, arrebentaram com ele, e ele foi deixado à beira do caminho. E quando ele é deixado à beira do caminho, passa um levita, e o levita olha para ele, simplesmente olha aquele homem todo ensanguentado, todo arrebentado, e o levita simplesmente vai embora. Logo atrás do levita havia um samaritano. Samaritano, irmãos, se o levita, ele representa a religiosidade, aqueles peito esticado que diz glória a Deus, aleluia ao Deus Altíssimo, aqueles que se diz santarrão, que nunca erra. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão, se tem alguém que mais erra aqui sou eu. Eu nunca vou me sentir alguém que não peca diante do Senhor, mas eu creio que Ele ainda hoje é o meu advogado. E aí passa o levita. Só que quando o levita passa, o sacerdote levita passa, ele não se importa, mas atrás dele vinha um samaritano. Quando o samaritano passa, o samaritano era marginalizado, era desprezado pela sociedade. O samaritano não tinha tanta moral. O samaritano era um povo excluído. Sabe o que o samaritano faz? Pega ele, limpa as feridas, paga uma estadia e vai embora. Ninguém nem fala o nome desse samaritano. Sabe o que tudo isso significa para nós, irmãos? O sacerdote, ele já tinha perdido o amor. O sacerdote, o levita, que deveria representar o amor de Cristo, já tinha ido embora faz tempo. Mas atrás dele vinha um samaritano que era desprezado. Ele poderia ser desprezado pela sociedade, poderia ser marginalizado, poderia ser criticado, que talvez eu e você somos criticados, mas ainda lá dentro, ainda existia um restinho de um amor verdadeiro que vinha de Cristo. Sabe o que significa isso, meu irmão? Sabe o que significa isso? Essa história é exatamente o que nós estamos vivendo hoje. Muitos estão, perdão da palavra para não ser nojento, arrotando uma santidade, mas o amor já desapareceu faz tempo. E quando o amor desaparece, os valores são invertidos. Deixa eu te perguntar algo que você tem valorizado. Quais são as suas prioridades de hoje? É verdade que a sua família é prioridade? É verdade que o seu Deus é prioridade? É verdade que você prioriza as coisas que têm mais valor, que vêm do alto? Isso é uma verdade
Isso é uma verdade verdadeira. Não responde para ninguém não. Só leva essa mensagem no seu coração. Não adianta nós tentar valorizar aquilo que já perdeu valor. Mas se perdeu valor, é porque o amor já desapareceu faz tempo. Um casamento ele não se acaba. O casamento ele não se acaba do nada. Monstro, ele não nasce desse tamanho. Quem aqui já morou em casa? Eu já morei em casa de forro, de madeira, de... Fala o nome aí, seu Lucas. De cedrinho. Cedrinho. E depois a outra madeira é pinos. Que começou daqueles bichinhos. Cupim. Boa. Não começa do nada. Começa bem pouquinho. Você começa a ver uns pozinhos de madeira, parece uma serragem no chão. Eu já morei em casa assim. Inclusive o forro da minha garagem, preciso trocar, tá desse jeito. O seu Tião tá dando risada ali, que ele sabe como é que funciona. Problema na nossa vida, irmão. As questões da nossa vida não começam com o forro caindo na nossa cabeça. Estão dando um tiro aí. Aleluia. Começa com apenas alguns cupins. Aquilo vai se alastrando. Aquilo vai comendo aos poucos. As questões da nossa vida. Uma traição. Uma questão conjugal. Uma questão ministerial. Ela não começa um monstro. Ela começa devagarzinho. Vai escurecer no nosso coração. E vai escurecendo de uma forma que a gente vamos perdendo o controle. Satanás de um lado fazendo festa. Ele vai cair. Ela vai cair, ela não vai aguentar. E Deus e os anjos do outro tentando te sustentar. Porque Satanás, ele está ao nosso derredor como um leão tentando rugir. Mas Deus está dentro de nós para nos proteger. Sabe, irmãos, hoje é dia de nós rasgar o nosso coração e falar: Senhor, aonde foi que eu perdi esse amor? Aonde foi que eu perdi esse amor? O prazer de servir a sua obra, independente da despertar, irmãos. Aonde foi que você perdeu o prazer de evangelizar? Ei, deixa eu te falar algo. Nós tivemos aqui uma imersão. Quantas pessoas deu? 28, 30, Elis? 30 pessoas. Qual foi a última pessoa que você entregou um panfleto? Ah, pastor, para com esse negócio de panfleto, isso é de 1990. As mesmas vidas de 1990 e as mesmas vidas que estão precisando hoje. Qual foi a pessoa, meu irmão? Qual foi a pessoa que você sentou do lado do transporte público? Qual foi a pessoa que você pegou o Uber e falou do amor de Jesus para o Uber? Qual foi a última pessoa? Seja sincero com você. Seja sincero com você. Qual foi a última pessoa que você falou: domingo, lá na Despertar vai ter um culto e Deus quer falar ao seu coração? Qual foi a última pessoa que você convidou para escutar um culto? Não, mas eu moro longe, eu moro no centro de Suzano. Então vai na ICM, vai na congregação, vai na Universal, mas vai escutar a palavra do Senhor. Aonde foi que nós se perdemos? Aonde o amor desaparece, os valores são trocados. E sabe o que nós fazemos quando nós pegamos o Uber? Sabe o que nós fazemos quando nós estamos na fila de um banco, na fila de um açougue? Tá calor, né? Palmeiras vai jogar hoje com o Flamengo, quem você acha que ganha? Sabe, irmãos, tem corintiano ali torcendo pro Flamengo. Tá tudo bem, mas quando o nosso coração ele arde pelo Senhor. Nós falamos: o Palmeiras pode ganhar, o Flamengo pode ganhar, mas eu quero te fazer um convite. Domingo nós vamos ter um culto ali, nessa mesma rua. Você estava no Cafu, nessa mesma rua vai ter um culto. Eu só gostaria que você fosse lá para escutar a palavra. Talvez o pastor não vai pregar nada, mas ele vai ler 2 trechos da Bíblia que pode falar com você. Se eu não pregar nada, irmãos, eu já li a Bíblia, já está bom demais. Aonde que nós se perdemos? Ei, deixa eu te falar. Qual foi a última vez que você se ajoelhou com a sua esposa e os dois choraram juntos? Você está esperando um filho ficar doente.
Você está esperando um parente ficar doente para se derramar aos pés do Senhor. Você está esperando alguém da sua família passar por uma tempestade para você verdadeiramente voltar ao primeiro amor. Aonde foi que nós se perdemos? Isaías aqui ele fala assim: ai daqueles, ai de vocês, ai, ele fala ai como um grito de socorro, dizendo assim: o mal sempre foi mal e o bem sempre foi do bem. Nós estamos trazendo o mundo, a correria, a nossa rotina para dentro do nosso lar, para dentro da nossa igreja, para dentro do nosso convívio. Nós não estamos percebendo. Qual foi a vez que você parou durante por mais de 1 hora e chorou aos pés do Senhor, lendo Salmo 121, lendo Salmo 150, lendo Salmos 91? Aonde foi, igreja brasileira, que nós se perdemos e nós ficamos apaixonados por uma coisa chamada, não sei se eu falo, nós se perdemos por 2 aplicativos. Ah, pastor, não fala assim não. Um você conhece um pouco mais, chamado YouTube, e o outro é o tal de Spotify. O Spotify está falando mais do que a Bíblia. Ixi. O YouTube está te evangelizando mais do que a própria palavra de Deus. Irmãos, aonde foi que nós se perdemos? Quais são os valores que nós temos trocado? O que a igreja brasileira está fazendo que não atrai mais? Deixa eu te falar. Nós podemos colocar um telão de LED, podemos colocar aqui mais, nem sei como é que chama isso, par LED, canhão. A questão aqui não é fazer show. A questão aqui é aonde nós perdemos, aonde o nosso amor foi borrado, aonde foi que nós estamos trocando os valores. Sabe que eu tenho saudade, irmão. O Rafa falou uma vez aqui, e a pura verdade. Eu nunca esqueço dessa mensagem que o Rafa trouxe. Aonde nós perdemos que o culto de Santa Ceia nós colocava a melhor roupa. Nós colocava a melhor roupa. Nós chegávamos cedo. Não estou falando de nós não, irmãos. Aonde foi que a igreja se perdeu? O que tem sido a igreja para nós? O que Deus espera da igreja? Deus espera que a igreja fique firme e permanente na verdade. João 17:17 diz assim: santifique-se na verdade, a tua palavra é a verdade. Deus espera que a igreja manifeste o amor verdadeiro, o amor que tolera tudo e fala a verdade com graça. 1 Coríntios capítulo 13 mostra que o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O que Deus espera da igreja? Que a igreja brilha no meio das trevas. Você pode dizer aleluia? Que a igreja brilha no meio das trevas. Oh! E eu quero encerrar te contando uma história que alguém me contou essa história, eu não lembro aonde. E aqui eu quero encerrar. Existia um certo senhor com a idade bem avançada. Sabe aqueles tiozinho que a gente fica apaixonado por ele? Que é simpático a ponto de nós chamar ele de vô. E esse tiozinho, ele foi para uma praça. Depois você procura lá, deve ter essa história em livro. Mas eu me apaixonei por essa história. Esse tiozinho, ele foi para a praça e começou a distribuir doce. Começou a cumprimentar as pessoas que ele nunca tinha visto. E ele começou a depositar naquelas pessoas amor. Começou a depositar naquelas pessoas carinho, sem nunca ter visto. E todo dia ele ia para aquela praça. Batia cartão, todo dia. Normalmente, aposentado, chegava nas crianças: toma um docinho, toma uma balinha. E as pessoas começaram a repudiar isso, ficar com medo. E começaram a não deixar as crianças chegar perto dele não. Ele ia com toda a humildade. Uma balinha, um chocolatinho. Bom dia, toma uma balinha. Bom dia, eu quero adoçar a sua vida, Tainá. Toma uma balinha. Não tem bala aqui não, mas toma uma balinha. E ele começou a ser simpático com aquelas pessoas. Só que ele começou a ser rejeitado. E ele percebeu, por mais senhor que ele era, ele percebeu que as pessoas estavam rejeitando ele. Uma semana ele não foi.
não apareceu na praça. Aquelas pessoas que frequentavam aquela praça na cidade do interior sentiu a falta dele. Na segunda semana ele também não foi. Na terceira semana ele também não foi. Na quarta semana ele colocou uma placa, exatamente no banco que ele ficava sentado. Naquela placa ele escreveu a seguinte coisa: eu sou a humildade, eu sou a bondade. Mas eu percebi que eu não estava sendo reconhecido como tal. E eu já estou com saudade de vocês. E colocou a placa naquele banco. Sabe o que aconteceu com aquelas pessoas? Aquelas pessoas começaram a se comunicar umas com as outras. Cadê o vozinho? Cadê o tiozinho que vinha dar bala? A intenção dele nunca foi nada em troca. A intenção dele somente era ser gentil. Sabe o que acontece hoje em dia? Nós estamos vivendo numa geração que as pessoas nem com isso elas estão acostumadas a receber um bom dia, a receber algo, sabe, sem querer nada em troca. As pessoas hoje elas estão tão fechadas, elas estão tão magoadas, elas estão tão machucadas, que quando nós queremos fazer uma gentileza, quando nós queremos fazer uma bondade, nós nem conseguimos ser vistos por essa bondade. Sabe o que isso significa, meu irmão? Nós precisamos ser essa diferença. Nós precisamos ser a diferença que o mundo espera. A Bíblia vai falar que essa geração espera a manifestação dos filhos de Deus. Essa geração, vou repetir, só que 4 entenderam. Essa geração espera a manifestação dos filhos de Deus. Essa história mostra quantas pessoas, e nós convivemos com pessoas aí fora, a ponto deste egoísmo, que elas não recebem nem o que está no nosso coração, mas nem por isso nós podemos desistir. Você não foi chamado para desistir, você foi chamado para prosseguir, levantar uma bandeira chamada Jesus Cristo de Nazaré. Minha pergunta para você, se você crê nessa palavra, vai ficando de pé. A minha pergunta para você essa noite: o que você tem levado para dentro da sua casa? Eu sei que eu acompanho alguns irmãos, onde esses irmãos adoram o Senhor com suas famílias, onde esses irmãos têm um culto dentro das suas próprias casas, onde esses irmãos, sabe, tem comunhão fora de 4 paredes. Sabe por quê? Quando nós falamos assim, eu sou a igreja, eu sou a igreja, reflete nessa palavra. Se o mal ainda é o mal, e nós chamamos de mal o bem, aonde foi que nós se perdemos? Aonde foi que o amor desapareceu? Ah, pastor, mas eu estou tão magoada. Eu estou tão magoado com tudo que está acontecendo. Eu estou tão magoado porque eu eu patino e volto para o mesmo lugar. Ei, chegou o dia de nós rasgar o nosso coração e falar: Senhor, eu continuo aqui, eu vou persistir, porque eu creio que o Senhor pode fazer sobre a minha vida. Sabe, irmãos, o amor ainda no seu coração, ele não desapareceu. A Bíblia vai falar em Mateus capítulo 24, versículo 12, que vai dizer que o amor de muitos se esfriaria, mas não de todos. Eu quero crer que aqui há pessoas que o amor ainda não se esfriou. Há um ministério para você começar a desenvolver. Meu Deus. Não tem problema. Perfeito. Obrigado, Paulinho. Aplaudir a Deus pela vida do Paulinho. Ei, não pergunte para ninguém não. Só olhe para você mesmo. Só olhe para você mesmo. Eu quero encerrar essa palavra com essa pergunta para você. Você tem chamado? Você tem chamado o mal de bem? De novo, você tem chamado o mal de bem? Quando você vê as coisas malignas acontecendo, para você está tudo bem.
Quando você vê algo desumano, algo egoísta acontecendo, você tem chamado isso de bem, ou você tem se revoltado, você tem chorado aos pés do Senhor, fala: Senhor, isso não vem nada do Senhor, isso vem do maligno. Como tem sido a sua conduta, irmãos? Eu não sei se eu falo, mas eu vou falar. O quanto nós temos visto desvio de caráter dentro do mundo cristão. Quem está comigo? Muitas pessoas concordam. Sabe o que é desvio de caráter? Desvio de caráter é quando eu olho para mim mesmo e quero acreditar numa mentira que eu contei. Desvio de caráter. Mas que bom que você permaneceu até o último minuto dessa palavra, e você declara sobre a sua vida que a partir de hoje você não vai chamar o mal de bem. O mal sempre vai ser mal, o maligno sempre vai ser maligno, a mentira sempre vai ser mentira, o diabo sempre vai ser diabo, e as trevas sempre vai ser trevas. Não chame a luz de trevas, chame a luz de luz, e trevas de trevas. Deus chamou você para subir um degrau essa noite. Deus chamou você para voltar a pisar no Santo dos Santos. Deus chamou você essa noite para rasgar o seu coração. Sabe, o amor de muitos se esfriou, mas você tem que bater no seu peito e dizer: mas o meu amor pelo Senhor não é pelo ministério. O meu amor pelo Senhor nunca vai se esfriar. Não importa a tempestade, não importa a dificuldade, não importa o desemprego, não importa o que você tem passado, mas o amor do Senhor não pode se esfriar dentro do seu coração. Erga as suas mãos, eu quero que você adore ao Senhor. Hoje é dia que Deus está te chamando, meu irmão, para viver uma verdade. Hoje é dia que Deus está te chamando para viver esse amor real. O amor real é dele, não vem do pastor Jones. Eu sou errante igualzinho você, meu irmão. Eu sou pecador igualzinho você, talvez até mais do que você. Mas a única coisa que eu peço para o Senhor: Senhor, que esse amor não se esfrie dentro do meu coração. Não é sobre um microfone na mão, mas me ensina a cada dia a estar na sua presença. Me ensina a cada dia sobre o seu amor. Me ensine a cada dia sobre a tua presença, a reverência à tua presença. A banda vai cantar essa última canção. Eu creio que tem pessoas aqui que precisam voltar ao primeiro amor, aonde você nunca deveria ter saído, aonde você você deveria ter permanecido. Talvez tem pessoas no nosso meio que você só se esqueceu que o barco começou a ter a tempestade, mas Jesus está dormindo na polpa do barco. Jesus está dormindo, Ele nunca abandonou o seu barco. Vamos, quero que você rasgue o seu coração, põe a mão no seu coração e fala: Senhor, as cinzas do altar, eu repus a lenha.